último item que a gente tem para comentar é o que realmente, digamos assim, interessa, né? Dessa história. É o que, quando aparece na avaliação, é o que mais aparece, que é como que a gente interpreta algumas situações. E as situações são todas de conservação de momento angular. Lá do movimento de translação, das leis de Newton, a gente sabe que uma força resultante é alguma coisa que é capaz de quebrar a inércia de um corpo. O que eu quero dizer com isso? Você tem um objeto em repouso em cima de uma mesa, por exemplo, um caixote em cima de uma mesa, que é o que você está vendo aí. Para tirar esse caixote do repouso e fazer esse caixote começar a andar, então veja, é mudar o movimento dele. Não é manter ele parado. Para manter ele parado não precisa fazer nada. Mas para tirar ele do repouso e fazer ele entrar em movimento, eu preciso aplicar uma força resultante que seja diferente de zero. Então, o que rompe a inércia de translação de um corpo é uma força resultante. Então, se a minha força resultante é diferente de zero, o corpo é acelerado, ou seja, ele muda de posição. Essa que é a ideia. Na rotação, quem cumpre essa função da força resultante não é a força resultante, é o torque resultante. Então, o que faz a rotação de um corpo alterar, em outras palavras, se um corpo está parado, começa a rodar, ou se ele já está rodando, ele roda cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, quem vai determinar isso é a presença de um torque externo. Então, buscando aqui o meu modelinho, né? Esse troço aqui está em repouso. Para ele começar a rodar, eu não preciso aplicar essencialmente uma força. Eu preciso aplicar um torque. É lógico que para que um torque seja... Uma das formas de você aplicar um torque é aplicar uma força. Mas veja, a relação que está acontecendo aqui é o que gera a rotação é um torque externo, que nesse caso quem está provocando esse torque externo é a minha mão que está aplicando esse torque aqui. Ó. Tem uma força, está aplicando um torque aqui. Tá certo? Então, o que a gente está comentando aqui é, para romper a inércia rotacional de um corpo, eu necessariamente preciso de um torque, assim como para romper a inércia de translação de um corpo, eu preciso de uma força resultante diferente de zero. Óbvio que isso tem que ser externo ao seu sistema. Tá certo? Tá. E se eu não tenho esse torque resultante? Se eu não tenho nenhum torque externo acontecendo, eu tenho o que a gente chama de conservação do momento angular. Ou seja, o momento angular, a rotação do seu sistema, o somatório, a rotação total do seu sistema, a rotação global do seu sistema, vai permanecer a mesma. Certo? Para explicar isso, eu prefiro não fazer as contas e já te mostrar os exemplos. Os comportamentos você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto alguns deles, mas eu acho que é mais fácil de enxergar o exemplo e falar do que está acontecendo do que propriamente fazer as contas aqui contigo. Tá? Embora, é importante dizer, é possível que uma conta ou outra você tenha que fazer. Tá? Antes, então, vamos definir aqui a conservação do momento angular. Tá? Então, se o torque total externo for zero, então o momento angular do sistema, lembrando sempre, né, é conservado. O momento total, o momento angular, né, o momento angular total do seu sistema é conservado e a gente escreve da seguinte forma: o momento inicial é igual ao momento final, ou se você preferir, a variação do momento é zero. Ou se você preferir ainda, né, o momento antes é igual ao momento depois. Quando a gente estava falando de movimento de translação, a gente chamava de Q antes é igual a Q depois, né? Aqui é L antes é igual a L depois. Eu vou citar alguns exemplos aqui, que são os mais importantes. Você está vendo aí, é um patinador que começa rotacionando de maneira bem lenta e de repente ele começa a rodar mais rápido. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque justamente o momento angular dele se conserva. E o que faz ele girar mais rápido e girar mais devagar? O momento angular ele depende do momento de inércia, do I, e do ômega, que é a velocidade angular dele. Se o I é grande, se o momento de inércia é grande, ele tem que girar mais devagar. Quando ele fecha os braços e encolhe
o corpo é o mesmo que você vai ver nesse vídeo aí, ó. Enquanto esse cara está girando numa cadeira, num banquinho com os braços abertos, o momento de inércia do corpo dele é grande. Então ele faz com que ele gire com uma determinada velocidade. Em algum momento ele vai fechar o braço. Quando ele fecha o braço, o momento de inércia dele diminui. Se o momento de inércia dele diminui, isso faz com que a velocidade angular que ele tem aumente, fazendo com que ele gire mais rápido. Então, observa, ele está girando com uma determinada rapidez, alterou o momento de inércia, porque o momento angular se conserva, a velocidade vai aumentar, ele vai girar um pouco mais rápido. Beleza? O momento angular se conserva e o momento de inércia diminui, o ômega tem que aumentar. Esse é o segundo exemplo, né? Aqui vou dar uma pausa só para explicar um pouquinho melhor. Observe que quando ele pula, no momento que ele salta e que ele gira mais rápido, ele encolhe todo o corpo dele. Como ele encolhe todo o corpo dele, ele está diminuindo o momento de inércia do corpo dele. Tá? Lembra que o momento de inércia, o I, tem a ver com a massa, mas tem a ver com a distribuição de massa em torno do eixo de rotação. Se o R for grande, o momento de inércia é grande. Se o R for pequeno, a distribuição de massa for concentrada perto do eixo de rotação, o I vai ser pequeno. Então, como ele diminui o momento de inércia, e o momento de inércia se conserva porque não tem nenhum torque externo acontecendo, ele automaticamente vai girar mais rápido. Quando ele quer aumentar a velocidade, diminuir a velocidade dele para poder mergulhar, ele estica o corpo de novo. É o que acontece aqui, quando ele salta e mergulha. Pode perceber, ele salta, gira rapidamente, estica o corpo e diminui a velocidade. Mergulhando. E esse é o terceiro caso que talvez seja o mais curioso. Olha o que acontece. Sem ninguém aplicar uma força, o corpo dele começou a rotacionar, começou a girar em torno desse banquinho. Por que isso está acontecendo? Porque o torque externo é zero e o momento angular total do seu sistema se conserva. Mas quem que é o seu sistema? O seu sistema é ele em cima de um banco que pode girar e uma roda de bicicleta que já está girando na mão dele. Então veja que na situação inicial, o momento angular do sistema é diferente de zero, porque a roda da bicicleta está girando no sentido, naquele determinado sentido. Quando ele vira a roda de bicicleta de cabeça para baixo, o momento angular do sistema total mudou, porque o momento angular da roda da bicicleta mudou de sentido. Estava apontando para cima, passou a ser apontado para baixo. Então quando ele gira de cabeça para baixo, o momento angular da roda da bicicleta inverte. Estava apontando para cima, passa a apontar para baixo. Para compensar isso, já que não tem nenhuma força externa, não tem nenhum torque externo, para compensar isso, o sistema tem que responder. Então, se o momento angular da roda inverteu, o resto do sistema tem que contrabalancear isso, fazendo todo o resto do sistema girar num sentido que vai gerar um momento angular no sentido oposto. E é por isso que ele começa a rodopiar nessa cadeira. Tá certo? Aparentemente ninguém empurrou ele. Mas, na verdade, o corpo dele respondendo à conservação de momento angular. O momento angular do seu sistema foi alterado, porque ele virou a roda de um lado para o outro, e o resto do corpo dele respondeu rotacionando no sentido inverso. Esse último exemplo, esse caso da cadeira, é muito próximo do que acontece, por exemplo, com um helicóptero. Não sei se você já notou, claro, tá? Aqui já vai o primeiro, aqui já vai uma observação muito importante, né? Isso é só uma aproximação, é uma simplificação muito grande dos cálculos reais envolvidos no projeto de um helicóptero, por favor. Mas esse comportamento ele está presente. Quando a hélice do helicóptero está girando, né, essa hélice pode girar mais rápido ou mais devagar, e isso é feito de propósito para poder você controlar o veículo, né, você controlar a aeronave, fazer com que ela suba, desça, enfim. Se essa hélice gira mais rápido ou mais devagar, o corpo do helicóptero tende, por conservação do momento angular, tende a girar no sentido inverso para compensar essa alteração de momento angular. Que é algo parecido com o que aconteceu com o corpo do cara. É como se a hélice girasse um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar e o corpo do helicóptero fosse responder. Para não perder o controle, existe uma hélice na parte traseira do helicóptero. Claro que o piloto adequadamente faz o ajuste para que o helicóptero consiga se movimentar de forma adequada. É isso então. Eu espero que você tenha compreendido
Essa parte de momento angular talvez possa ser um pouco confusa por conta assim, das contas e dos conceitos, que assim, é mais fácil de você entender o que está acontecendo enxergando do que às vezes fazendo as contas. Mas eu espero ter te ajudado, eu espero que esse conteúdo aí tenha ficado esclarecido para você. Beleza? E até mais.